A Maria aceitou o convite de vir aqui falar um pouco de si e do seu percurso de vida. Obrigada, Maria, por teres aceitado. Maria, quando olhas para ti, que momentos da tua infância ou juventude sentes que moldaram quem és hoje? Nós avançarmos, eu quero agradecer muito o convite, é uma honra estar aqui, poder vir aqui partilhar um pouco da minha história, da minha experiência de vida e também para que as pessoas também estejam um bocadinho ao corrente que eu atualmente também tenho uma outra atividade relacionada com uma seguradora e, entretanto, também faço esta parte das terapias, que é uma extensão ou uma expansão do meu trabalho, do meu testemunho, da minha experiência para poder partilhar com outras pessoas. Em relação à pergunta que me colocaste, e muito bem, então, se não fosse a minha infância, toda a minha vivência quando eu era criança, tudo aquilo que eu vivenciei, eu não teria tido oportunidade de aprender, não teria tido oportunidade e a experiência que me trouxe até aqui hoje. Portanto, foi essencial eu vivenciar ah, todo esse caminho, desde a minha infância, a adolescência, até hoje, até atualmente. Portanto, faz todo o sentido eu ter vivenciado toda esta experiência desde a minha infância. Fui criada numa zona maravilhosa, que é uma zona de campo, uma zona rural. Nasci em Lisboa, entretanto, os meus pais vieram para a zona da Bairrada, onde eu fui criada desde criança. Portanto, foi um percurso ah, muito desafiante, ah, em termos de educação e tudo, foi muito desafiante. Contudo, foi uma experiência muito enriquecedora, porque também me fez ser a pessoa que eu sou hoje. E isso é importante perceber que as experiências fazem parte da nossa vida, que nos acrescentam conhecimento e nos transformam e mudam, e isso contribui para o nosso crescimento, para a nossa expansão. Portanto, é bom lembrar que foi um caminho desafiante, mas também é bom saber que o resultado dessa experiência é muito gratificante. Houve algum acontecimento marcante que tenha sido um verdadeiro ponto de viragem na tua vida? E esta pergunta que tu me colocaste agora, que também está ligada à minha resposta anterior, claro, que serviu para o meu crescimento, serve para eu estar aqui hoje, através das terapias, me poder manifestar e poder manifestar as técnicas que eu vou aperfeiçoando ao longo da minha vida, porque eu hoje, atualmente, ajudo pessoas a relacionarem-se bem com elas próprias, a serem felizes, a encontrarem-se com elas próprias. Isso tem um método, é através das nossas técnicas, das técnicas que eu uso, que tenho vindo a desenvolver e que aprendi desde 2002. Portanto, é um caminho, um processo muito grande e muito longo de aprendizagem, de experiência, que é uma coisa que se vai adquirindo ao longo da vida. É a experiência, claro, e faz todo o sentido a tua pergunta. E de acordo ainda com a resposta que eu dei anteriormente, claro, se não fosse tudo aquilo que eu vivenciei, provavelmente o meu caminho teria sido outro. Mas foi isso e foi necessário que isso acontecesse para que eu encontrasse o meu propósito de vida. É importante que eu saliente que encontrei o meu propósito de vida numa situação em que me levou quase à morte, em que eu tive desafios muito profundos na minha saúde, no meu corpo, mas que consegui libertar-me, consegui ultrapassar e estou aqui também para ajudar outras mulheres, outras jovens que estão nessa situação, para que possam também ter confiança em si mesmas e valorizarem aquilo que são, que é o seu próprio corpo, a sua própria essência, a sua própria vida. A vida, nada mais precioso que a nossa vida. A nossa vida
é, é mais valioso que qualquer minério, qualquer ouro, o que quer que seja, a nossa vida é muito valiosa. E eu dei esse valor e essa tomada de consciência, eu tive exatamente no momento em que eu podia já não estar aqui presente, porque senti de facto a vida fugir-me. E foi um momento muito, muito marcante na minha vida. Sim, de facto faz sentido. Obrigada. Que desafios enfrentaste que hoje consegues reconhecer como essenciais para o teu crescimento? Respondendo à tua pergunta, claro, como nós somos moldáveis e mediante o ambiente e as experiências nós vamos também aprendendo, e é isso é que nos enriquece, são essas experiências ao longo da nossa vida que vão se traduzindo na nossa atualidade, naquilo que nós somos hoje. Então, aquilo que eu sou hoje, de facto, deve-se a um acontecimento muito marcante na minha vida, que eu tinha à volta de 13 anos, em que tive um trauma. Foi uma desilusão, algo que me levou a ter uma má relação comigo mesma. Só que no momento, naquela época, eu entendia que era com a comida. Então a comida para mim era um refúgio. E esse evento que aconteceu traduziu-se numa compulsão alimentar que eu tive ao longo de muito tempo, que fui gerindo da forma como eu sabia e podia, fui erguendo-me e muitas vezes com episódios muito, muito profundos de sofrimento interior, decepção, frustração, enfim, uma série de elementos que estiveram presentes em todo o meu percurso de vida. E foram cerca de 30 anos, portanto, 30 anos da minha vida em que eu prescindi de muita felicidade, renunciei-me a mim mesma em muitas situações, porque estava presa a um ciclo vicioso. Portanto, essa situação foi a que mais me marcou, mas também foi aquela que me trouxe até aqui hoje. Portanto, é importante hoje eu evidenciar e perceber que, de facto, tenho aqui o fruto daquilo que me trouxe até aqui, que foi essa caminhada que eu tive que fazer ao longo destes anos, que em 2002 eu tive de facto o meu primeiro despertar e que senti que era vida, senti que tinha alguém dentro de mim neste monumento, nesta casa que nós temos, que é alguém que está a respirar dentro do nosso corpo e que não estava a dar atenção a mim mesma. E parei na minha vida, parei, e foi no momento em que eu parei, em que eu me questionei a mim mesma, que consegui libertar-me. E isto é uma réstia de esperança, porque existem também muitas jovens que passam por esta situação, que enfrentam o medo, as desilusões, a culpa, enfim, uma série de situações que nós próprios fazemos e que eu trago aqui também como testemunho que há uma esperança, há uma confiança dentro de nós, há vida dentro de nós e que há uma solução e que não estão sozinhas. Portanto, eu sou um testemunho disso em que a persistência, a confiança, o amor próprio, a continuarem à procura de solução, é de facto o caminho. Portanto, não desistam de vós, porque são muito, muito importantes. Em que momento percebeste que precisavas de mudar algo profundamente na tua vida? Bom, então há um momento para tudo. Há um momento em que nós de facto sentimos que algo não está bem na nossa vida, que existe alguma coisa que está em desequilíbrio. E quando nós fazemos este movimento interno, esta tomada de consciência, nós então fazemos essa paragem, essa reflexão.
E é interessante que é no momento em que nós fazemos isso que estabelecemos, se for preciso, a primeira comunicação interior. E foi isso que me aconteceu. Foi a primeira vez que eu comuniquei comigo mesma dessa forma, foi quando eu parei, fiz com que também a minha mente não me influenciasse porque eu achava que já não havia saída. E foi nesse momento que de facto tudo mudou. Foi no momento em que eu parei, em que eu me questionei, em que eu refleti o que estava a acontecer comigo e estabeleci uma comunicação interna, uma comunicação íntima comigo mesma e que me proporcionou a abertura de outro caminho. E foi esse momento, foi fulminante para mim, esse momento em que eu, de facto, perguntei-me a mim mesma o que é que eu tenho que fazer por mim? O que é que está a acontecer comigo? Há aqui alguma coisa que não está bem comigo? E o que é que eu posso fazer por mim? O que foi mais difícil no teu processo de transformação pessoal? Olha, o momento mais difícil foi chegar lá. Depois de eu ter chegado lá, sim, aí foi o momento em que eu tomei consciência e então eu percebi que podia fazer alguma coisa por mim e tomar outro caminho. Mas o período mais difícil foi chegar lá. Portanto, é esse caminho que nós fazemos. É que quando nós pensamos que já não existe solução, é quando existe solução. E foi isso que me aconteceu. Foi isso que me aconteceu. Mas isso mudou tudo em mim. Tudo na minha vida mudou. Tudo. Que medos tiveste de enfrentar para chegar onde estás hoje? Os medos, de facto, são algo muito natural no ser humano. E eu tive, sim, medo. Tive medo de morrer, tive medo de não conseguir, tive medo que alguém descobrisse, tive medo da minha saúde. Temi muito pela minha saúde, temi muito pelo meu corpo por não conseguir. Medo de enfrentar a verdade, medo de mim própria. É isso, é. No fundo, nós temos medo de nós próprios. E foi aquilo que eu senti. Eu senti medo de mim própria, de me olhar. E quando me olhei, eu mudei. Mudei tudo. É dentro de mim. Houve alguém ou alguma experiência que tenha sido determinante na tua cura e na tua evolução? Sim, a questão que tu me fazes é de facto muito pertinente. É claro que houve alguém primeiro, fui eu própria a acreditar em mim, nas possibilidades, nas capacidades que eu tinha dentro de mim, não desistir de mim, ser persistente, continuar. Mas houve alguém que de facto foi a força que me impulsionou para eu sair desse ciclo vicioso, me libertar, finalmente libertar-me. Foi quando eu pronunciei a palavra Jesus. E Jesus, tudo aquilo que ele representa para mim, a verdade, o caminho, a vida, a libertação, a leveza, tudo aquilo que ele representa para mim, que é o amor, a vida. Quando eu pronunciei o nome de Jesus, houve uma mudança interna dentro de mim tão profunda que de facto me fez ver outras realidades que eu até então não via. Mas sim, claro, foi um momento muito, muito profundo, um momento da minha vida, foi um momento único que eu tive, uma experiência muito profunda, espiritualmente,
que me, de facto, me libertou. Mas foi esse momento que ficou marcado na minha vida. Em 2002, março de 2002, vai fazer agora anos. Exato, é isso. Foi aquele momento em que eu estava numa meditação interna, no meu silêncio interno, que eu de facto encontrei essa verdade, esse caminho, essa luz e tudo aquilo que significa para mim. Foi a mudança, foi essa mudança que me libertou. Depois de muito trabalho, de muita persistência, de muita fé, muita coragem, muita aceitação, e principalmente perdão. Perdoar-nos a nós próprios e perdoar depois os outros. Portanto, o perdão faz muita força e muita. O perdão, digamos que é nós quebrarmos tudo, todas as resistências que existem e permitir que haja e que flua a luz dentro de nós. Que a tua própria história influencia a forma como acompanhas e orientas outras pessoas? A minha história é o início de tudo, deste percurso que me trouxe até aqui e claro que posso ajudar outras pessoas e tenho essa experiência, as ferramentas que eu fui adquirindo para ajudar nesse sentido. E claro que há muitas pessoas que precisam, há muitas pessoas que sentem ainda que estão perdidas, há pessoas que estão à espera de si mesmas, ainda estão no caminho para se transformarem também. Portanto, a minha história é um exemplo, é a minha força, é também o motivo para o qual eu fiz tudo este processo e posso ajudar, porque, porque esse foi o meu propósito de vida, é esse propósito de vida, de facto, ajudar outras pessoas que venham até mim. Eu estou com todo esse conhecimento e a experiência para poder ajudar de alguma forma. É isso que é fundamental, é eu poder estar no lugar do outro, saber o que eles estão a sentir, saber o que o outro está a sentir, para poder também ajudar a sair desse círculo vicioso. Sim. O que sentes que torna o teu trabalho único ou diferente dentro da área do desenvolvimento emocional e espiritual? É interessante a tua pergunta. Então, é diferente porque eu posso transmitir isso às pessoas. É diferente no sentido de eu ter tido uma experiência física, porque levou-me a fazer esse percurso e essa dor que eu tinha e que fui alimentando ao longo da minha vida, porque no fundo foi uma dor, não é? Uma dor que eu não consegui gerir, que me levou a uma baixa autoestima, a falta de amor próprio, enfim, uma série de emoções e de sentimentos que me levaram por esse caminho. E também essa experiência espiritual, essa experiência que me levou muito mais profundamente e que me levou a esse desabrochar, eu a desabrochar dentro de mim alguém que eu não conhecia, que era eu mesma, de facto. Eu percebi que existe vida dentro de nós. Eu percebia, ou eu percebi que existia vida dentro de mim e que até então não tinha percebido que alguém estava dentro de mim. Existe vida, existe uma luz, existe alguém dentro de nós muito mais profundo. A nossa consciência, a nossa essência, a luz divina ou alguém que não dava atenção. E é isso mesmo, é essa experiência que me traz toda esta bagagem até hoje, sim.
Te emociona ou realizas quando trabalhas com alguém em processo de transformação? O que mais me emociona é estar ali junto àquela pessoa, agradecer muito a essa pessoa por me ter procurado, por ela ter sentido que eu podia encaminhá-la e orientá-la para a sua própria transformação. É um ato de nobreza nós termos alguém que nos procura para nós podermos orientar e ajudarmos a sairmos dessa, digamos, cegueira, desse estado para um outro estado muito melhor, muito mais feliz, em que ela possa ter uma nova perspectiva de vida, para que ela possa transformar-se e ela própria possa mudar. E é um ato maravilhoso. Portanto, é aí essa emoção que eu sinto é a gratidão. Estou muito grata a todos aqueles que me procuram para eu poder ajudar. Eu estou grata à luz, ao universo, a todas as pessoas que me procuram para eu ajudar. É isso, é a gratidão. Que mensagem gostarias que cada pessoa levasse consigo depois de ouvir a tua história? Mensagem a todos que nunca é tarde para regressar a nós próprios. É, é uma caminhada, é um percurso, mas cada etapa que tu passas uma vitória. É isso que eu tenho a dizer. Nunca desistas de ti, porque a tua vida é muito importante. Nunca desistas de ti mesma, porque existe alguém dentro de ti que está à tua espera, que és tu própria. Se pudesses falar diretamente ao coração de quem nos... O que dirias neste momento? Ama-te a ti própria. Sente esse amor que existe dentro de ti que tu ainda não descobriste. Descobre-te a ti mesma, que tu és muito importante e muito especial. Podes falar um pouco das tuas obras, as obras que já publicaste. Eu quero agradecer muito a todos aqueles que me podem ouvir, e também agradecer àqueles que me vão procurar para vir a fazer as suas sessões de consulta ou formações. E aquilo que eu faço hoje, para terminarmos, não é? Então, o que eu faço hoje, além de eu trabalhar nessa área que eu já faço há muitos anos, que é a área da seguradora, eu faço também terapias, sim. Eu faço hipnose terapêutica, terapia transpessoal e regressiva, intuitiva, espiritual. Eu estou aqui para te encaminhar para ti própria, para te ajudar a transformar a tua vida e a seres feliz. Portanto, se queres contactar-me, podes consultar o Instagram, podes também consultar o meu Facebook, também através dos meus livros, que eu tenho, são 5 obras já publicadas. Podes adquirir um livro meu também, porque os livros também são uma outra forma de fazeres a tua própria transformação, fazer a tua própria terapia. Portanto, há muitas formas de procurares, de agendar comigo uma sessão, e começarmos este caminho que é teu, que é a tua mudança, a tua transformação, a tua descoberta de ti mesmo e da tua felicidade. Gratidão por estares aqui. Obrigada por esta partilha tão humana e tão corajosa da tua parte. A tua história não é apenas tua, é o espelho e o farol para muitos.